Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica Histórico-Profético pela TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós estamos nos deleitando com a cronologia do Novo Testamento e vivenciando aqui a cada episódio e conhecendo mais e mais sobre a pessoa do Senhor Jesus, o seu ministério, o propósito do Senhor Jesus como Filho de Deus enviado ao mundo, para anunciar a salvação para a vida do homem. E no episódio de hoje nós vamos falar da cura de um leproso, é o tema do nosso episódio. E é interessante porque a lepra ela vai ser citada na palavra de Deus desde o Velho Testamento, como uma doença incurável naquele tempo, até nos tempos de Jesus era uma doença incurável. E nós vamos ver ali vários momentos da história onde essa doença aparece, mas hoje nós vamos ver esse milagre acontecendo no Novo Testamento e vamos fazer uma relação profética com a cura através do Senhor Jesus, mas também o que o Senhor também ele faz na vida do homem com respeito ao pecado, ao afastamento do homem de Deus, o distanciamento da eternidade. Então tudo isso nós vamos ver no episódio de hoje. Sim. Pastor Alex, é algo maravilhoso nós observarmos os encontros de Jesus com os necessitados. Sempre quando Jesus, a Bíblia registra o encontro de Jesus com alguém, o Senhor, aquele encontro gera uma transformação e uma nova vida. Todos que Jesus se encontrou com eles eram pessoas, como o caso desse leproso que nós vamos abordar hoje. O leproso ele estava à margem da sociedade, excluído da família, excluído da sua vida social, de tudo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, como no caso do leproso, aqui agora Jesus transforma a vida dele, dando um novo sentido, devolve a ele toda a sua alegria, devolve a ele a família, devolve a ele a sua vida social e muito mais do que isso, o encontro gerou salvação. Glória o que a é Deus. O mais importante, o que Jesus, em todos os encontros, esse era o objetivo. Jesus dizia, perdoados estão os teus pecados. Glória a Jesus. Essa experiência ela vai ser citada em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E o nosso texto básico aqui, nós vamos primeiramente trabalhar no livro de Mateus, no capítulo 8, eu até pedi para colocar, dos versos de 1 a 4, porque o texto ele nos diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero, ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pastor Roberto, eu gostaria de começar aqui, até pelo final, pelo verso 4, porque o verso 4 traz algumas informações aqui, porque o Senhor Jesus, ele, após essa cura, ele instrui esse homem, para que ele fizesse alguns passos ali que estão relacionados com um momento histórico ali na vida de Israel. O Senhor Jesus cita o sacerdote, cita a oferta de Moisés, e eu gostaria até que o pastor falasse um pouquinho aqui sobre o que estava acontecendo no mundo naquele momento, até para que a gente possa nos situarmos historicamente, a parte política, religiosa, onde estava inserido esse milagre. Sim. Pastor Alex, naquele momento, o contexto histórico, eu gostaria até que colocasse o próximo quadro, nós sabemos que no tempo havia o governo e o Império Romano sobre aquela região. E naquela região ali, quem dominava era Pôncio Pilatos, E historicamente,
o poder de Roma ali era um poder político, poder econômico, militar, um exemplo do poder, da autoridade de Roma sobre a região, do domínio, julgamentos, mas quem tinha poder de dar uma sentença de morte, por exemplo, era apenas Roma. Em contraponto a esse governo de Roma, que estava ali representado por Pôncio Pilatos, havia o poder religioso, né, que era a ordem sacerdotal, que ele cumpria ali as normas do Pentateuco, né, do Torá. Então ali havia o sacerdote que analisava, ele também exercia um poder sobre o povo, cuidando do aspecto religioso. Eles tinham autoridade sobre as pessoas, menos a autoridade de uma pena de morte. Mas eles determinavam, por exemplo, eles agiam até mesmo como um agente sanitário. É o que acontecia nesse caso da lepra. Né? Porque a lepra ela era contagiosa. Contagiosa. Né? Então, quando eles agiam, nós vamos ver até um pouco mais adiante, em Levítico, né, no capítulo 13 e capítulo 14, que fala sobre a forma do sacerdote avaliar o leproso. Ele agia dentro disso como para trazer um diagnóstico, e quando ele exercia essa função e trazia um diagnóstico, ele não trazia só um diagnóstico médico, ele trazia também uma sentença, porque se ele fosse diagnosticado e constatado que ele estava leproso, aquele homem perdia todos os seus direitos sociais, perdia o direito de convívio em sociedade, então ele era excluído da cidade. Então era uma sentença que ele recebia ali naquele momento, não só um parecer médico. É interessante que nós vamos ver aqui, essa parte histórica é extremamente importante para nós entendermos, porque naquele momento não foi apenas uma cura, né? Mas nós podemos até dizer, quando Jesus ele toca naquele homem, né? E isso até era impedido pela lei, sim, né? Se tocar no leproso. Mas nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, a presença de Jesus agora, iria anular a lei, porque nós iríamos viver agora o período da graça, né? Do favor de Deus. Mas é interessante, até para nós nos situarmos ainda mais, eu gostaria que passasse o próximo quadro, porque a questão de usos e costumes, né? Há uma palavrinha no hebraico que é o tizarat, né? Essa é a pronúncia, e essa palavra ela estava relacionada à lepra, né? E a todas as doenças de pele, porque a lepra não era apenas só a hanseníase, mas eram todas as doenças de pele, se usava esse termo, né, hebraico, e esse termo ele traz uma conotação, porque ele fala de se ferir, de se golpear, de atingir. Então, quando se via um leproso, se associava a isso, alguém que estava ferido, que foi atingido. Até a ideia no primeiro século ali, os hebreus ali, a religião judaica, era que um leproso foi alvo da ira de Deus. Sim. E nós entendemos que, na realidade, todo esse contexto, toda essa situação provém do afastamento do homem da presença de Deus, né? As doenças, as enfermidades, o sofrimento, tudo isso é causa de quê? Lá do Éden, quando o homem peca, ele se afasta de Deus, ele vai viver toda essa consequência, sim, desse afastamento de Deus. É interessante que o quadro, né? E traz até uma expressão forte, porque a lepra era esse significado, a morte em vida, né? A pessoa era considerado que ela estava morta. Por quê? Porque havia o aspecto físico, né? Diversas doenças de pele sobre esse termo, era uma degeneração visual, visível. As pessoas elas iam se deteriorando, se enfermando, as pessoas olhavam e viam, olha, a pessoa está sofrendo com isso, e era uma dor constante, né?
Então a lepra, ela trazia isso. Nós vamos ver depois um paralelo da lepra com o pecado, porque nós vamos ver que o pecado ele faz isso com o homem também. Sim. A questão social, por quê? Quando a pessoa, o sacerdote detectava ali que a pessoa estava leprosa, ela era banida do contexto social. Ela tinha que se afastar da família, ela tinha que se afastar do trabalho, de onde ela estava, da comunidade que ela estava. Ela se afastava, ela era retirada, né? Ela tinha que viver nas cavernas e nos vales. Esses vales eram chamados os vales dos leprosos. Então, se você pudesse sobrevoar naquele tempo, você ia ver um aglomerado de pessoas ou na boca de uma caverna, e eram os leprosos que estavam ali juntos, porque eles tinham que conviver juntos ali. Sim. E eles tinham que gritar quando eles vinham buscar comida nas vilas, ou eles vinham passar por uma vila, eles tinham que tampar a boca e gritar: leproso, leproso, impuro, impuro. Então havia até essa questão social de fragilidade, né? A pessoa era colocada à margem de todas as coisas. Sim. E no contexto religioso, por quê? Era considerado um castigo divino, como nós havíamos falado. Ele era excluído do templo, da comunhão com Deus. Ele não podia entrar no templo, ele era impuro, ele não podia ser tocado pelos sacerdotes, porque quem tocava um leproso se tornava impuro também. E a distância espiritual e uma tristeza profunda. Sim. Então a lepra, né, quando nós falamos aqui dessa cura, né, são 4 versículos só. Jesus descendo o monte, uma grande multidão, um leproso vem até Jesus e pede: se quiseres, pode me deixar limpo. E a resposta ali do Filho de Deus, né, do Senhor dos Senhores, que muda a vida do homem, dizendo: eu quero. Então, quando Jesus diz eu quero, o Senhor estava anulando tudo isso que nós falamos Sim. aqui na vida daquele homem, né? Essa expressão do texto ela é muito bonita, né? Porque a expressão do leproso é se quiseres. E hoje ainda a vontade do Senhor é operar essa bênção na vida do homem, resgatando o homem, curando o homem desta enfermidade, né, que a lepra representa, né, que é o pecado. Um detalhe interessante também, pastor Alex, porque o sacerdote, quando ele ia avaliar o leproso e trazia a sentença, que, como você disse, era uma sentença de morte em vida, né? Ele estava zelando também pelo templo, né, da oferta, porque havia essa cultura do homem leproso ser impuro. Ele não podia entrar, ele seria contaminar o sacrifício, a adoração, né? Então nós vemos a lei, ela cercou e orientou o povo de Israel em todas essas atividades e o preparo e para que a forma de agir com o leproso, para que o povo até mesmo não fosse contaminado com aquilo. Nós vemos um exemplo, eu gostaria até que colocasse o próximo quadro, sobre o que a lei dizia. Como nós dissemos, Levítico 13, ele fala da ação do sacerdote para trazer de como diagnosticar a lepra. Há ali toda uma narrativa de como se perceberia, como que é a manifestação da enfermidade na pele, como ele agiria, né? E Levítico 14 agora já traz a oferta daquele que foi curado. Quando Jesus diz ao leproso para que fosse cumprir aquilo que a lei determina, ele estava se referindo a Levítico 14. Glória a Deus. Porque era o que aconteceria ali, o sacerdote iria observar a cura, testemunhar a cura e trazer as ofertas. Então nós vemos a característica daquele que era leproso. A lei determinava que as roupas, se fosse constatado e confirmado que era lepra, a lei determinava, em Levítico 13, que as roupas deveriam ser rasgadas e a cabeça coberta, né? E quando fosse diagnosticada essa enfermidade, deveria cobrir o lábio, né, superior, e gritava impuro, era um alerta, né? Impuro, impuro. Era isso que a lei determinava que fizesse. E ele deveria ser, então, retirado do arraial.
quando se tirava do convívio social, da família, como você disse, havia ao redor as regiões onde se juntavam os leprosos, né? E, vamos dizer assim, neste ambiente, aí sim, era um ambiente triste, né? O ambiente da enfermidade, o que havia de comum ali? Porque a lepra, essa exclusão, não contemplava questão social, cultural, não havia distinção para execução e apenas sobre a pessoa. Era leproso. Então ele podia ser quem fosse. Nós vemos o exemplo de Naamã, que era general, né? Não de Israel, mas era um general. Mas era em Israel, não dependia independia de quem fosse. E o pecado também não é diferente. O pecado, quando ele corrompe e corrói o homem, o adoece, independente de quem seja. Exatamente. Né? Independente de cultura, condição social, o pecado é a enfermidade da alma do homem hoje. Né? Então, aqui a lei fala sobre isso. O processo de purificação, agora já no capítulo 14, o leproso, né, o curado agora, é o que Jesus orientou que ele fizesse. Ele se apresentava ao sacerdote, ele faria a inspeção, observaria se havia tido a retrocesso, as manchas, né, a cura. A oferta que Moisés, né, que a lei determinava, ela é interessante porque ela serviria e poderia ser trazida de acordo com a condição da pessoa. Se a pessoa tinha mais condição econômica de trazer uma oferta, se não tivesse condição nenhuma, trazia alguns pombinhos, né, a oferta de flor de farinha era aceita pelo Senhor da mesma forma, mostrando assim como é acessível o perdão do Senhor, né? Todos podem ter acesso a ele, né? Então o elemento do ritual aqui, né, mostrando o sacerdote fora do arraial, as aves eram parte do sacrifício ali, né? As aves, madeira de cedro, o escarlate e sopo, né? A porta da tenda. Interessante porque quando era constatado então a cura, a Bíblia diz que o sacerdote passava do sangue, né, na ponta da orelha, né, da orelha direita, né, da orelha direita do ex-leproso, na ponta do polegar, né, da mão e do pé, mostrando agora uma nova vida, né, a experiência de uma nova vida agora remida pelo sangue de Jesus. Aquele que se converte ao Senhor, aquele que é curado, né? Qual é a cura da enfermidade? Só o poder do sangue de Jesus, a cura do pecado, só o poder do sangue de Jesus. Por isso, o sangue na ponta da orelha agora é um ouvir, o preparo agora para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. O homem pode ouvir a voz do Senhor. No polegar agora, para poder agora exercer a instrumentalidade, né? Ser um instrumento, poder trabalhar na obra de Deus, e no polegar, né, e no dedo do pé, mostrando agora uma nova caminhada. Segura, firme na presença do Senhor. Liberta. Então essa era a forma que a lei determinava profeticamente, né, porque tudo isso é profético aplicando a nossa vida hoje. Iria apontar para a pessoa de Jesus como aquele que vai curar o homem da doença chamada pecado, né? Justamente. Só através de Jesus. É interessante, né, porque nós vemos que havia todo um ritual de purificação, mas a Bíblia vai citar, principalmente no Velho Testamento, assim, uma cura, né, um milagre, foi a vida de Naamã. Sim. Miriam, ela foi imputada ali por um erro, né, e a Bíblia diz que ela se torna leprosa, mas o Senhor retira a lepra depois. Geazi, né, o próprio servo do profeta ali, ele recebe a lepra de Naamã. Nós vemos o rei Uzias, então nós vemos várias situações, mas nós vemos assim que havia todo um ritual, mas o encontro daquele homem com Jesus, nós vamos verificar a simplicidade dessa cura
e da operação de Deus, né? Nós podemos até... Há o profético aqui, mas nós vemos que, às vezes, a religião, a razão humana, ela vai complicar muito o encontro do homem com Deus, né? E nós vemos que na pessoa de Jesus, nós temos esse acesso direto a Ele, né? Esse toque do Senhor e a mudança de vida, né? Então, você que está nos assistindo, você também vai poder viver essa experiência. Mas eu gostaria que passasse o próximo quadro, porque é interessante, porque contrapondo essa questão que você falou, o que acontecia para a lei, né? Nós até falamos isso. Se você tocasse um leproso, você transmitia a impureza cerimonial, ou seja, se fosse um sacerdote, ele ficava impedido de exercer o seu sacerdócio, né? Se fosse um levita, né, ele era impedido de manusear as coisas do templo, de levar arcas, de levar o tabernáculo, no caso no deserto, no templo também a mesma situação. Mas interessante que nós vamos ver que em Mateus 8,3, o texto diz assim: e Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Então nós vemos ali que, diferentemente da lei, na graça, que nós falamos, né, quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós estamos vivendo agora o período da graça. Todo esse rito, ele é colocado por terra, porque agora o Filho de Deus estava ali, aquele que é poderoso para perdoar os pecados, para mudar a vida do homem, e Jesus, ele toca naquele homem. Sim. E o toque de Jesus transforma a vida daquele homem. Aquele homem que estava excluído da sociedade, aquele homem que vivia uma dor intensa, ele tinha perdido a sensibilidade ao toque, porque a lepra fazia isso, ele estava banido do templo, banido do convívio da família, distante, vivendo no vale dos leprosos. Agora, com o toque de Jesus, tudo muda, porque ele foi limpo, né? E nós vemos que o poder do sangue de Jesus, ele faz isso na vida do homem. O homem que é prisioneiro do pecado, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem esse toque através do Espírito Santo, tudo muda na vida dele. É interessante isso. Há alguns detalhes também, porque havia uma distância, né? A lei dizia isso, e até culturalmente foi transmitido, né, que você não podia estar menos de 2 metros de um leproso. Então, e quando nós falamos do 2, nós falamos de quê? Da comunhão. Então, o pecado, ele faz isso, ele afasta o homem da comunhão com Deus. Mas Jesus se aproxima dele. Isso é muito profundo, porque o leproso, ele adorou, ele pediu, ele suplicou, ele apresentou a sua necessidade, mas Jesus se aproximou dele, ou seja, a comunhão foi restaurada ali. A outra informação, né, no primeiro século ali, se estivesse ventando, o leproso tinha que ficar a 45 metros de qualquer pessoa, né? E é interessante isso. Hoje nós vivemos o período da graça, né? E nós até tratamos, né, a operação do Espírito Santo como essa brisa, né? Esse vento que opera, mas que não afasta o homem de Deus. Sim. Mas ele aproxima o homem de Deus, ele aproxima o homem de Jesus, porque é pelo Espírito Santo que nós temos conhecimento da pessoa de Jesus, né? E era a exclusão. Então o toque de Jesus ali pôs por terra tudo isso, né? Então hoje, né, também nós voltamos a falar isso, a enfatizar, hoje você também pode ter essa experiência do toque, da presença de Jesus, a ação de Jesus na vida do homem. Pastor Roberto, é muito importante isso, né? Nós vamos fechar essa primeira parte desse episódio falando um pouquinho mais do toque de Jesus, porque nós vamos tratar novamente no próximo episódio da cura do leproso, falar mais um pouco sobre isso. Eu gostaria que o pastor até fechasse esse episódio falando um pouco mais do toque de Jesus e essa oportunidade que o Senhor dá à vida do homem, né? Sim, pastor Alex. Como você disse, o leproso, ele sofria com os sintomas da lepra. E nós podemos ter hoje muitas pessoas que estão sofrendo com os sintomas do pecado. As dores que ele sentia, o isolamento, a perda da família,
tudo isso era o resultado da lepra. E talvez você esteja passando hoje vivendo as consequências do pecado. Mas a palavra de Jesus, uma palavra, eu quero ser limpo. O toque de Jesus, o Senhor quer nesta hora, assim como Ele fez, no mesmo instante, Ele curou a vida daquele homem, mudou completamente a sua história. O Senhor também quer fazer isso na sua vida, transformando, libertando o seu coração, mudando a sua história para aqueles que estão nos ouvindo, para que possam ter agora, através do toque de Jesus, ser livre de toda essa dor que o pecado traz. Às vezes toda uma vida que se perdeu, mas há esperança em Jesus. Há uma nova vida. E talvez este estudo chegou até você, não foi por uma coincidência. Foi o Senhor movendo para que você pudesse ouvir essa mensagem e poder receber esse toque de Jesus capaz de transformar a sua vida. Maravilhoso. Nós vamos encerrar esta primeira parte desse episódio, né, a cura de um leproso, deixando esta palavra para a sua vida, né, esta experiência. Né? A vida desse homem foi mudada porque ele teve a grata experiência de ser tocado por Jesus. Né? E todos nós, né, nós podemos ter essa experiência. Jesus, o texto ele diz que Jesus desce o monte, uma grande multidão estava ali o acompanhando. Então, a primeira visão daquele homem foi essa, ele vendo Jesus descendo. Né? É o entendimento de que Jesus não é apenas uma figura histórica, ele não era apenas um grande mestre em Israel, uma figura histórica, mas ele era o Filho de Deus, que um dia desceu do céu, se fez homem, habitou entre nós para trazer salvação. Então, aquele homem viu isso, e ele não teve dúvida. O que ele fez? Ele se prostrou, ele reconheceu ali o poder de Jesus, o senhorio de Jesus, a divindade do Senhor Jesus, ele o adorou, louvou, antes de ser curado ele o adorou, e ele fez um pedido, né? Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo, né? Ele fez esse pedido ali a Jesus, e Jesus ele dá uma resposta de pronto, né? Pulando todas as etapas da lei, porque agora nós dizemos a graça, né? Sim. Hoje você pode também ter esta oportunidade, né? De viver esse encontro com Jesus. Nós estamos encerrando este episódio, desejando a todos a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto, e não deixe de assistir a parte 2 desse episódio, para que você viva esta experiência, e essa experiência gloriosa do homem que é tocado pelo Senhor Jesus. Paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos.